Pai, usa o teu servo como o Senhor tem usado muitas vezes. Me dá, ó meu Pai, ao pastor Venceslau, a tua força. Nós sabemos que ele tem sido coberto de força interna, da força física também, que ele fale a palavra aos nossos corações. Amém. Amados, obrigado pelas suas orações. Com certeza, por dentro, eu estou forte. O Espírito de Deus garante que isso aconteça. Sermão não tem prefácio, tem introdução. Então, antes do sermão, eu preciso falar alguma coisa. Quando eu vi trazendo 2 cadeiras, eu disse: Deus, mas eu não emagreci? Não estou bem apoiado. Eu peço a Deus que Ele cumpra a promessa de unção do Espírito para convencimento e transformação de nossas vidas. Sei que de mim tenho dificuldade para transmitir as coisas mais profundas do meu próprio coração. Uma vez eu escrevi dizendo que meus braços são pequenos e não vão além do meu coração. Eu não consigo atingir seu coração porque não conheço seu sofrimento. Eu não conheço a sua sensibilidade. Eu não conheço a sua vida. Poderia conhecer se andássemos bem próximos, juntos. Mas a Bíblia diz que o coração do homem só é conhecido por ele mesmo, o Espírito dele. E pelo Espírito de Deus, que conhece até as profundezas de Deus. Mas eu queria hoje falar alguma coisa que, pelo Espírito de Deus, atingisse o seu coração como atingiu o meu. Tenho andado muito sentimental, a leitura de Hebreus tem me provocado lágrimas, pensando na vida, pensando nas pessoas. Recebi a notícia de Jorge Tais, meu companheiro desde o início da minha vida de convertido e de missões, faleceu. E com isso me veio a lembrança dos meus amigos que já vão para o céu. Daqui a pouco vou ter mais gente lá do que aqui, então não precisa ir com a maioria. Mas estas coisas da vida estão muito ligadas à questão de direitos autorais. Desde a questão do que o pastor Davi levantou aqui, o direito de nomear, o direito de transmitir até genética, feição, cabelo, até nas nossas lutas diárias. A criança está lá brincando com 6 brinquedos. Chega uma outra criança, um irmão, um amiguinho, e apanha um que a criança não está brincando. E logo ela larga o brinquedo com que está mexendo. Apanha o que foi escolhido pelo amiguinho e diz: não, este é meu. Esse sentimento de posse. Isso depois vai crescendo na questão dos direitos humanos. Não sei quantos estavam aqui quando iniciamos os trabalhos na nossa igreja e, com surpresa, verificamos a presença de fiscais do Departamento de Direitos Autorais para verificar que hinos ou canções iríamos cantar para pagar os direitos, sem saber que a igreja está isenta disso. Mas a questão ainda fica mais clara na nossa vida, no comum. Se alguém mexe em algo que é meu, me irrita tanto, mesmo que eu não tenha usado por anos.
Eu não gosto de ver coisa minha usada pelos outros. Meu quarto é meu quarto. Eu não fecho, mas você também não abre. As coisinhas pequenininhas que eu tenho lá, o chaveirinho que eu ganhei do Portela, com o Mao Tse Tung, não é meu chefe, não mais. Não gosto da vida dele, mas o chaveirinho é meu. Não mexe que... Essa questão de direitos toma conta da nossa vida. E se reconhecêssemos a verdade sobre os direitos autorais na palavra de Deus, nós melhoraríamos muito esta nossa condição de vida. Carl Sagan, nos muitos esforços que ele fez para tirar Deus da ciência, numa de suas exibições de Cosmos, ele diz: não existe uma só peça de evidência que autorize a ideia de um autor inteligente. Mas haja desonestidade intelectual nessa afirmativa. Ele mesmo, que no livro de Hawkins disse: este é um livro sobre Deus, ou melhor, sobre a ausência de Deus. E aquele que reconhece a ausência de Deus tem que admitir a presença de Deus, a referência a Deus. Mas ele nega os direitos autorais da criação a quem de direito. Aí não é só na ciência, não. Na arte, na cultura popular, o Vinícius de Moraes, numa quase poema em que ele fala, antes de uma música, ele diz que só aceitaria alguma coisa sobre a revelação de Deus se viesse com certidão lavrada em cartório do céu e assinada embaixo: Deus. Pois é, seu Vinícius, o senhor mesmo escreveu: por cima uma laje, por baixo a escuridão é fogo, irmão. Agora experimenta a realidade de que Deus existe e que em vida ele negou que a Escritura Sagrada fosse lavrada em cartório do céu e assinada embaixo: Deus. E é disso que eu quero falar a respeito de Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus 2, 3 a 11. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por pouco menor do que anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, desde que sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de te chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores. Em Hebreus 5, 7 a 10 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 12, 1-3, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Em Hebreus 2, 3-11, fala a respeito dos direitos autorais do Senhor Jesus Cristo quanto à salvação. Não cabe muito na nossa cabeça esta questão de direitos autorais quanto à salvação. Porque fora do Éden, sem a noção da glória e da providência de Deus, sem aquela noção do para que fomos criados, por quem fomos criados, fora do Éden, tudo o que vemos é maldição. Como disse Olavo Bilac, crescem-se na terra os ramos, seguem os rios, porque livre Deus, homem vivo na terra à luz dos olhos Deus, bem humano, ele experimentava a vida fora do Éden, e fora do Éden prevalece o direito humano. Caim é um exemplo disso. Tendo ouvido certamente de Adão e Eva o culto que Deus queria, como ocorreu o pecado, como eles deixaram de cultuar a Deus verdadeiro por meio de dobrar-se ante a sua vontade, de fazer a vontade do Senhor como sendo perfeita para as suas próprias vidas. Apesar de ter ouvido tudo e de ter o testemunho de um pensamento certo do seu irmão Abel, Caim foi procurar um jeito de agradar a Deus, vencendo a maldição. Deus havia dito que os frutos da terra seriam agora poucos e migados. E ele trouxe ao Senhor frutos da terra, frutos do seu cultivo, para dizer: Senhor, olha, eu consegui, eu venci a maldição. Mas o Senhor tornou-se a ele e disse: Caim, teu semblante está decaído, você não procedeu certo, você não prestou o culto que eu havia prescrito, você prestou um culto próprio, você procurou nas suas mãos produzir a sua salvação. E nós somos assim. Pensem na sua vida, quantos de vocês acham que a vontade de Deus na sua vida depende da oração? De um lado, Neymar se ajoelha e ora. Certamente ele estaria dizendo: Senhor, me permita fazer um gol da vitória. 2, 3, 5. Prefiro 6. Mas eu sei que o Senhor está meio ridículo nessa área de gols. E o Showa lá do outro lado diz: Senhor, nós queremos a vitória, que no meu gol não passe bola. Quem é que Deus vai atender? Mas nós oramos desse jeito: Senhor, dá-me uma vida boa. Não, pensem bem, eu tenho perguntado isso, coisa mais clara: você prefere ser pobre, doente ou rico com saúde? Claro que você pede riqueza e saúde, mas a vontade de Deus, a sua vida, a minha vida, a vida do Neymar, do Show, é que nós peçamos a Deus para sermos a pessoa que Deus quer que sejamos.
e para ter força para suportar a derrota e a vitória. Deus quer construir um caráter. Para isso, é necessário olhar para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Em Números, ele é chamado de autor e sustentador da nossa vida. Em Atos, Deus é chamado de autor da vida. E João diz que ele, o verbo da vida, criou todas as coisas. Criou dele mesmo, para ele mesmo, por ele mesmo. E nos adotou como filhos de Deus em seu amor, para que nós usufruíssemos da extrema e bondosa e agradável vontade de Deus. Quando nós vivemos segundo a nossa autoria, nós encontramos problemas. Veja o moço, por exemplo, que quer produzir uma namorada de sua própria autoria. Qualquer menção ao filme daqueles garotos que fabricam uma namorada no computador, eu não assisti. Nós queremos fabricar aquela pessoa ideal, aquela alemoa grandona, de cabelo pela cintura, ou aquela morenona espanhola, ou aquela brasileira de todas as raças. Mas nós queremos criar a imagem do nosso ideal. E a imagem do nosso ideal é o homem imaginar a mamãe, ou as irmãs, ou as tias, ou a vizinha, as mulheres que ele conhece, tirar as más qualidades, adir certas qualidades e aí ter a mulher perfeita. Mas eu vou contar um segredo. Nem todo mundo tem a bênção de casar com uma mulher eternamente jovem, como eu casei. Como nós, as mulheres envelhecem. Não perdem a beleza, mas elas vão trazendo marcas no rosto, muitas das marcas que nós causamos, muitas das marcas das nossas mãos. Do mesmo jeito os homens. As mulheres querem casar com alguém à sua imagem e semelhança para sair de casa e fugir do pai, ou para casar com alguém como o pai. E ao tentar sair de casa, entram em outra casa. E escolhem alguém que, quando perde as qualidades, denuncia os defeitos. Não podemos fugir destas verdades. Nós queremos ser autor da nossa própria vida, escolher nossa carreira. Escolher a carreira que dá mais dinheiro, que está mais em voga, que é mais valorizada. Mas jamais atentamos para uma verdade maior, profunda, de que Deus é o autor da nossa salvação, o autor da nossa vida, aquele que consuma a nossa fé. E se não buscarmos a verdadeira adoração, que se entende por anuência, aceitação e colocação, dedicação da própria vida, de consagração àquilo que Deus é e quer, nós jamais seremos felizes, jamais seremos satisfeitos. Muitos de nós buscamos espiritualidade diferente. A espiritualidade é a nossa moda. Conheci um homem que levantava as mãos para o céu e gritava aleluias durante o culto. Um dia em que eu faltei à aula, me aproximei dele e disse: um homem tão espiritual não vai negar. Você poderia me fornecer as notas de aula? Eu perdi
na aula passada, ele olhou sério e disse: vocês, imigrantes, vêm para cá, para os Estados Unidos, só para ser sanguessuga dos americanos. E eu, envergonhado, me reduzia à insignificância brasileira, mas fui animado por uma senhora que colocou a mão no meu ombro e disse: pastor Vadislau, sou taquígrafa, tomo nota das aulas ipsilíperas. Eu trarei para o senhor a transcrição de todas as aulas desse professor. Você é meu irmão. Naquele momento, dava para ver duas autorias de vida. Uma autoria própria de espiritualidade falsa. Eu me lembrei até da descrição de Jean Valery a respeito de Villegagnon, que os trouxe para o Brasil. E ele disse: Villegagnon no começo lançava as mãos para o alto e gritava aleluias. E foi ele, depois que abandonou a reforma, voltou para a antiga religião idólatra e participou do morticínio dos nossos irmãos. Eu não sou contra roubos espirituais. É gostoso um amém bem pronunciado, uma aleluia, especialmente quando o Brasil marca um gol. Mas a vida não é feita disso. A vida é feita de gratidão a Deus em tudo aquilo que Ele manda, seja a doença, seja a saúde, seja a riqueza, seja a pobreza, porque de Deus jamais vem o mal, dele sempre vem o bem, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Com o que é que estamos preocupados? Com o nosso livro, com o nosso filho, com a nossa profissão, com os nossos direitos autorais, com os royalties que iríamos receber? Se por um momento vocês agora tirarem a visão de si mesmos, levantarem os olhos do umbigo, alçarem os olhos ao céu e olharem o autor da nossa criação, o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, nós teremos uma visão de uma vida maior, mais plena, mais verdadeira e cheia de satisfação. E esta vida só existe quando conhecemos os direitos autorais do Senhor quanto à nossa obediência. A palavra autoridade está ligada a esse direito do autor. Só tem autoridade o verdadeiro autor. E é disso que fala o Senhor Jesus em Mateus 5, versículo 5, quando diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O homem mais manso sobre a face da terra, diz a Bíblia, foi Moisés. E eu imagino, foi ver uma briga dessas de rua, olhou, era um egípcio batendo num judeu, ele devia ter sabido, por aquela época, da sua herança étnica, e tomado de arroubos ideológicos, se arremeteu e deu um soco e matou o egípcio. Aí teve de fugir. Homem manso. Mesmo depois de convertido, de chamado por Deus, de ter visto o fogo na sarça, este homem ainda fica irado e quebra as tábuas da lei. Pior do que o nosso pastor da Igreja Herética Universal, que chutou a santa.
quebrou as tábuas da lei, tomado de ira santa. Oh, homem manso. A definição de mansidão só pode ser alcançada quando Hebreus vai falar que Moisés diz que ele preferiu ser chamado, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo sofrer com o seu povo. Foi esta cessão de direitos que trouxe Moisés a uma espiritualidade verdadeira, ceder direitos. Eu cada manhã tenho luta com isso. Hoje foi a luta para tomar remédio. Eu sempre peço desculpa por falar da Beth, que eu não vou falar de você. Ela estava preparando já o almoço de madrugada. Acho que ela tinha lido Provérbios, a mulher perfeita, levantou de madrugada. E aí o marido dela, aproveitando, andando devagar, pediu os remédios. E entre a panela e a caixa de remédio, eu digo caixa, grande mesmo. Culpa da doutora Cláudia. Ela se perdeu. Eu não vou dizer que ela colocou o remédio no lugar do arroz da panela, se bem que ela fez isso com o óculos. Não sei se ela queria óculos assado, pois na panela de pressão. Enquanto ela via os remédios, queimou o que estava no fogo. E ela disse, ai. E eu na mesma hora falei, quem tem direito de falar ai, aqui sou eu. Quando ela estava doente, ela falava ai. E eu atendia prontamente, por fora. Por dentro dava uma preguiça. É difícil sair desta vitimização que temos todos nós quando sentimos nossos direitos autorais violados. É difícil tratar com a igreja nesse sentido. Nós não fazemos nada. E quando não fazem nada em relação a nós, a gente acha ruim. Fiquei muito envergonhado nesses dias de hospital. Não envergonhado pelas coisas que aconteceram lá, se bem que aconteceram, mas é pelas visitas que eu recebi. Eu sou um vagabundo mesmo. Eu não visito quem está doente. Agora, vocês também que foram visitar me fizeram passar vergonha. Se arrependam disso. Porque eu fiquei lá, feito bobo. O que eu vou dizer? Eu, doentinho, recebo a visita do pastor Zuski, já operou de câncer, de um primo meu, que esteve o Jonas Zuski é meu primo, de um outro primo que esteve à morte, de um outro que também operou de mal maior. E os três ali olhando para mim, deitado na cama, pedindo desculpa por estar deitado. Quase que eu falei, eu vou ficar em pé, deita vocês três aí, eu faço uma oração. Hebreus diz que o Senhor Jesus, como homem, aprendeu a ser empático ao nosso sofrimento pelo sofrimento que sofreu. E se eu tenho algum direito a reclamar, é o participar dos sofrimentos de Cristo, que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crermos nele. De que é que nos queixamos? A vida vai mal? Mais do que de Jesus? Morreu com 33 anos, não viveu nada. Morreu antes de alcançar a meia-idade. Sofreu durante a maior parte do tempo, já pequeno, perseguido para ser morto. Andando de lugar em lugar,
com a família, sofrendo a zombaria dos irmãos, dos amigos. E quando então ele se manifesta, ninguém crê. Satanás o atormenta, o tenta com todas as grandezas deste mundo. O povo vaia, a política o persegue. E quando olhamos o seu sofrimento, diz a palavra de Deus, Deus, seu Pai, lhe daria a glória quando ele conquistasse a vida sobre o sofrimento. Deixe-me dizer algo que eu repito sempre. Para Deus, não importa a sua vitória ou sua derrota, sua dor ou sua saúde. Ele quer saber se você está por cima de tudo isso ou embaixo de tudo isso. Deus nos quer vitoriosos sobre problemas, sobre dores. E isto só pode acontecer na nossa vida quando nos submetemos a Deus. Quando obedecemos ao autor e consumador da nossa fé, Jesus. Esta experiência de conhecer a nós mesmos debaixo de Deus, sob o senhorio de Cristo, é uma experiência libertadora. Papai e tio Venâncio eram gêmeos. A única diferença entre... havia outros, mas a única diferença entre eles era que eles eram vesgos no sentido contrário. O estrabismo era oposto. Cabiam bem naquela música do Chico, tem os olhos sempre a me fitar e o outro se agita. Andavam na rua conversando de uma forma característica, né? Isso aconteceu em São João da Boa Vista. Era típico dos gêmeos, eu acho que até os nossos gêmeos repetem meus pais, de andar junto como um urso em jaula. Parece que vai trombar e desvia. E andavam assim, como voo de pássaros. Só que eles paravam de vez em quando, punham a mão no ombro do outro, falavam e continuavam. E a certa altura, tio Venâncio coloca o pé na calçada, o outro na rua, na frente de uma farmácia. Papai ali se sentindo grande, porque ficou em cima da sarjeta, e passa o menino e diz: os vesgos! E papai, diretor de escola primária, fez aquela menção de perseguir. E tio Venâncio segurou e disse: não se incomode não, nós somos mesmos. Se tivéssemos uma ideia da glória do nosso Senhor, da sua autoria em nossa vida, teríamos uma ideia de quem somos, decaídos em nosso pecado. Todos fomos criados à imagem de Deus. Deixe-me dizer, você que é crente foi criado à imagem de Deus. E você que é incrédulo, que não é regenerado, também foi criado à imagem de Deus. Digo outra verdade. Você que é incrédulo e eu que sou crente, ambos portamos a imagem de Deus. Quero tratá-lo com a dignidade com que Deus o trata. Como portador da sua imagem. Tristemente, o seu espelho está quebrado. A capacidade de glorificar, de refletir a glória de Deus está quebrada no homem sem Deus. E sem o Espírito de Deus, não há maneira de trazer esta pessoa à vida e dar vida ao reflexo de Deus. Um dia eu me encontrava sem Deus. E o recebi no meu coração por instrumentação da palavra de Deus.
E Ele recriou em mim um novo homem para servi-lo. Ele não se envergonha, como disse Hebreus, de ser chamado meu irmão. Eu não me envergonho de ser chamado seu servo. Sou servo de muita coisa. Sou servo do autor principal da minha vida. Servo do meu pai e da minha mãe. Os mais velhos vão se lembrar daquela musiquinha. Parece com o papai e com a mamãe também, não se parece com ninguém. Os mais novos peçam aos vovôs para cantarem para vocês. Eu repito meu pai e minha mãe e sou grato a Deus pela sua autoria na família que foi criada. Nem tudo foi da melhor forma possível. Papai e mamãe tiveram um filho mau. Um filho que lhes deu trabalho. Mas eu, filho único, refeito à imagem de Deus, retornei à casa paterna, amei meus pais e fui amado com o amor que nunca cessou, para que eu conhecesse na carne o que é o amor de Deus no meu espírito. Se você puder olhar para Deus com os olhos de gratidão, se a moça abusada puder olhar a Deus com os olhos de gratidão e dizer: meu Deus, eu te agradeço que tu me fizeste mais forte do que o abuso. Se o menino odiento dos pais puder agradecer a Deus e dizer: eu te agradeço, Senhor, pela vida que tu me deste. Se nós pudermos olhar para a vida e dizer: Senhor, coloca-me na vida onde tu queres, eu quero ser teu servo. Fala ao teu servo aonde ele deve ir. Se esta for a maneira como procedermos diante de Deus, não pararemos no discurso, não faremos canções ufanistas para cantar uma glória que se esvai, mas apreciaremos cada instante da vida, porque tudo é bom se vem do meu Senhor. Amargo é o cálice na boca, mas é doce nas entranhas, diz o profeta. Essa é verdadeira espiritualidade. É olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, aquele que nos tirou do pecado e já nos trata na glória, já nos trata como filhos na glória do Senhor. Se soubermos o que Ele está fazendo na nossa vida, eu sei que olhando para mim, vai dizer: mas é isso? Eu diria: espera. Eu quero ser como aqueles aeroportos que não param nunca de trabalhar para não parar a cidade, mas que não deixam nunca de se transformar em reformas. Deus, Ele está tratando comigo. Pense a seu respeito. Deus está tratando com você, o moço, o velho. Deus está tratando com sua vida. Ele ainda não terminou. Em último lugar, os direitos autorais têm a ver com a esperança. Hebreus 12, com a perseverança. Hebreus 12, 2-7 fala dos direitos do Senhor quanto às disciplinas da vida cristã. Muitos que leem a palavra de Deus com os olhos humanos, com o culto humano, com o direito autoral, pensam: se eu perseverar, serei salvo. Eu outro dia, lendo essas abóboras, vamos dizer abobrinha, essas pérolas teológicas do Facebook, vi alguém dizendo lá: João 3,16 diz: Deus amou aos eleitos de tal maneira que deu seu Filho ao mundo. Deixe-me dizer,
Nada vem de nós, não temos autoria, nem da nossa criação, nem da nossa finalidade. Deus é o autor da nossa fé, Deus é o autor da nossa salvação, Deus é o autor da nossa vida. Ele é o autor da nossa perseverança. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, uma vida eterna que não morre nunca. E aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele o autor da nossa perseverança. Ele é autor e sustentador, como diz Romanos 16, 27. O autor e sustentador. É Deus que nos faz perseverar. Eu, por mim, não chegaria lá. Mas, pela graça de Deus, estou lá. Não sei quantos se lembram de um cantor chamado Dorival Caymmi. Ele tem uma música que eu gosto muito, é um valentão, é brigando para dar bufetão. Eu gosto dessa música, porque quando João dorme, ele pensa na vida. E nós, valentões de direitos autorais, precisamos dormir, descansar um pouco de Deus e pensar na vida. E ao contrário do que Caymmi disse, diga para Rosinha que eu vou lá. Mas se cair uma chuva fresquinha, fininha, não vou. Se chover forte, não vou nem estou. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo nos chama para si. Vinde a mim, ele diz. Diz mais, segue-me. E ainda diz, ide por todo mundo, ide por todo mundo. O Senhor Jesus tem um caminho para a nossa perseverança. E nós vamos cumpri-la. Se, debaixo desta glória de Deus e olhando com obediência aos seus direitos autorais, perseveraremos bem e receberemos a coroa de glória. Caso contrário, diz a Bíblia, Ele nos toma de sopetão. Ele nos tira antes da hora. Ele entrega nosso corpo a ser queimado pelo príncipe do pecado, para que a nossa alma se salve como pelo fogo. Mas nós chegamos lá. Esta é a grande glória, que Deus está fazendo grande obra na nossa vida, grande obra na minha e na sua vida. Para alguns, como diz Hebreus, Ele dá a vitória. Muitos foram resgatados da morte. Muitos venceram o inimigo, derrubaram muros, mas outros foram passados ao fio da espada. Outros receberam com morte os seus filhos. Homens dos quais o mundo não era digno, porque eram homens de Deus, a autoria de Deus, para os propósitos de Deus. Que Deus os abençoe. Pai amado, derrama sobre nós o peso da Tua palavra e o óleo do Teu Espírito, da promessa de convencimento e de transformação. Faz-nos olhar fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, e corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em nome de Teu Filho. Amém. Não conseguem, não é porque querem, é porque não podem. É interessante isso daí, porque era para a gente olhar para todo lado e ver Deus. Aliás, quando a gente conhece a Deus, parece que o universo se ilumina. A gente olha para todo lado e vê. Enquanto que quem não quer ver Deus,
olha para as obras da mão dele, olha para a face dele, olha para ele. O Yuri Gagarin, o primeiro homem aí ao espaço, foi, chegou lá em cima, voltou e todo orgulhoso disse: fui aos céus, olhei e não vi Deus. E o Billy Graham respondeu: ele devia ter olhado. Oi? Bem-aventurados os limpos de coração que verão a Deus. E o Billy Graham respondeu quando o Yuri Gagarin falou aquilo. Sabe qual foi a resposta dele? Devia ter olhado mais para cima. Pastor, é difícil de responder e eu também mesmo não entendo. Quando alguém que não conhece a Cristo faz a pergunta assim de que tem tanta gente boa assim, e que acredita, e tem tanta fé, e que normalmente são as pessoas que mais sofrem, né? Tanto de saúde ou às vezes dificuldade da vida. E as pessoas às vezes fazem a seguinte pergunta: você fala tanto de Deus, ou você fala que é tão bom conhecer a Deus, e as pessoas que são tão boas que são as que mais sofrem. E aí, como responder isso? Interessante, a lógica de Deus é inversa ao que nós, no nosso senso comum, queremos abraçar. Primeiro, Deus escolhe os piorzinhos. Por isso que tem tanta gente boa que Deus não escolheu. Agora, essa é a resposta de efeito. Vou dar a resposta mais descritiva. Tem gente que se acha tão boa e tão autossuficiente que não precisa de Deus. Deus veio para aqueles que se reconhecem doentes, se reconhecem carentes. É pré-requisito para que eu receba a graça de Deus o quebrantamento de quem diz: eu careço dessa graça. E quem chega e fala: não me falta nada, não vai ver. Esse é um lado. O outro lado, o que é que pessoas boas sofrem? Bom, o primeiro lado já diz que não existem pessoas boas. Mas vamos colocar assim: por que quem ama a Deus e quer servir a Deus e está humildemente buscando a vida sofre? E aí a resposta é maravilhosa. Atordoante, mas maravilhosa. Porque Deus considera que alguns são dignos de passar por um processo de lapidação mais doído, mais forte. É lapidação. E tem lapidação barata. Não é barata, nada que Deus faz é barato, mas tem lapidação fácil. Vai lá, para 8 arestas e pronto. 6 arestas, né? Agora tem lapidação. E alguns Deus considera, vamos pôr assim, dignos de sofrer e de padecer por amor a Ele, ou até mesmo porque na vida Ele vai me levar. Agora, uma coisa eu sei: não existe sofrimento nessa vida que não seja insignificante comparado ao que Deus vai fazer em mim nessa vida e na próxima. Quando eu estava falando isso, quase todo mundo esperou que eu fosse falar. Não existe sofrimento nessa vida que não seja ultrapassado pela próxima. A promessa bíblica é nessa vida e na próxima. Mas não é em termos de sombra e água fresca, é em termos das bênçãos que Deus preparou. Mais esforço, mais vantagem. Paulo usa o exemplo do atleta. Tem que malhar, tem que penar, tem que sofrer, tem que suar para se preparar e treinar para poder correr a corrida. Deus tem corrida para a gente correr. Não sei se vai ser de carro, ou até de carruagem.